Olá, boa noite, alunos, professores. Estamos aqui para mais uma aula de arte para o terceiro termo da EJA, né? Mais uma aula da área de linguagens, né? E o tema da nossa aula de linguagens de hoje é o modernismo na arte e na literatura brasileira e em países de língua inglesa. Como vocês já sabem, a área de linguagens engloba as disciplinas de arte, língua portuguesa e língua estrangeira moderna, inglês. Qual habilidade iremos trabalhar na aula de hoje? É a habilidade, 13, a habilidade geral, número 103, do ensino médio. Tá? Então, é analisar de maneira cada vez mais aprofundada o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. Quais são os objetos de conhecimento que nós teremos na aula de hoje? Tá? Vamos lá. Na área de artes, nós falaremos um pouquinho sobre o modernismo nas artes visuais brasileiras. Na área de língua portuguesa, gênero textual, o modernismo na literatura brasileira. E, na parte de língua inglesa, English Modernism, ou modernismo inglês, por meio da ficção científica e da poesia imagética. Apresento a vocês o meu colega, professor João Franco, de língua inglesa, que estará aqui compartilhando com a gente. Boa noite, professor. Good evening, Márcia. Good evening, everybody. Boa noite a todos. And welcome to another class. Let's see how it goes today. Vamos ver como é que vai hoje? Vamos lá. There we go. Então, vamos começar com a parte de arte, né? Primeiro, vamos começar com a nossa primeira interação no chat da aula de hoje. Citem uma característica que vocês conheçam, né? E um autor do modernismo brasileiro. Nós voltamos já em 1 minuto. Estamos de volta aqui. Márcia, o povo ainda está acordando na nossa aula, está subindo aqui bem devagarinho esse chat, mas temos aqui o Oswald Andrade, Sim, Sim? Oswald de Andrade, sim. Podemos citar Claro. Macunaíma aí? Pode, Macunaíma, sem Perfeito. dúvida, né? Uhum. É um dos grandes textos, né, que marca justamente a questão do movimento antropofágico, né, que a gente vai falar um Perfeito. pouquinho mais à frente, tá? Olha só. Então,
vamos entrar aí no conceito, né, primeiramente das artes visuais, né? Qual foi esse panorama do modernismo, tá? Então, na Europa, ele surge, né, lá no finalzinho do século XIX. Então, ele abarca o período entre guerras, tá? E o final da década de 40. Então, né, ele apresenta um declínio apenas após o final da Segunda Guerra Mundial, né, quando as inovações estéticas da arte contemporânea e da arte pós-moderna, né, que a gente pode chamar, né, muitos autores citam como arte pós-moderna, né, a arte contemporânea, mas arte pós-moderna e arte contemporânea são a mesma coisa, referem-se ao mesmo período histórico, tá? Então, começa a lançar aí as suas bases, né, começa a ter essa movimentação, essa ruptura, então, com esse padrão modernista, tá? Então, como principais características do modernismo, a gente pode citar a ruptura com as estéticas tradicionais, tá? Predominantes durante o século XIX, ou seja, a reinvenção das artes pictóricas, promovidas pelo advento da fotografia e também a inserção da crítica social como temática, em que os horrores da guerra e suas consequências ganham espaço, em contestação ao mote, né, de costumes burgueses, de uma vida abastada e bucólica, retratados até então. Então, antes, gente, ninguém falava de problema social, de pobreza, de tristeza, de dor, de guerra, de fome, de doenças. Não. Todas as obras eram sempre, né, as famílias fazendo piqueniques em jardins lindos, né, naquele estilo totalmente Champs-Élysées, né, aquele estilo francês, né? E a gente observava, inclusive nos costumes, né, brasileiros da época, como as pessoas imitavam a Europa. Então, mesmo com o calor abissal que fazia aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, as pessoas sempre vestidas, né, como se estivessem na Europa. Então, usando casaca, sobrecasaca, mesmo durante o verão. Tá? Então, era um dado interessante da época como a sociedade burguesa brasileira reproduzia os modelos, né, até a indumentária dos europeus. E nisso se refletia na arte, porque quando você pegava as pinturas, você via campos de neve, né, florestas de coníferas, ou seja, árvores, né, que não fazem parte, nunca fizeram parte da nossa flora, né? Então, você via uma reprodução de um modelo, né, pictórico, né, de um modelo paisagístico europeu, né, retratando a sociedade, retratando o Rio de Janeiro, São Paulo, retratando o Brasil, né? Então, aí você via um total descompasso entre a realidade e, né, essa questão imagética. Então, o modernismo veio para romper com isso, veio para mostrar as cores da nossa fauna, da nossa flora, né? Veio para mostrar justamente a questão do Brasil, o Brasil como ele realmente era, e não mais como, né, uma fantasiosa imitação, uma cópia da Europa, certo? Então, verifica-se assim o surgimento da informalidade de uma identidade visual mais próxima do popular. Então, a abolição dos elementos realistas em detrimento das distorções e traços do mundo onírico, bem como uma total liberdade das linhas, formas e cores, muitas vezes de formas totalmente desconexas e contrastantes, e apologia ao frio ambiente urbano das grandes capitais e seus problemas sociais são marcas dessa informalidade. Ou seja, né, toda aquela questão daquela paisagem linda, bucólica, né, as pessoas no campo, sempre campos floridos, ao redor de lagos, né, tudo aquilo começa a desaparecer. Por quê? Nesse período pós-guerra, surge o quê? O começo da industrialização no Brasil. Então, aí a gente vê que toda aquela parte, aquele paisagismo antigo, aquela coisa toda bonitinha, né, pautada na Europa, começa a ceder espaço às frias fábricas, né, com suas chaminés poluidoras e tudo mais. E aí, né, a gente começa a ver que esse cenário começa a mudar. E, justamente, as obras de arte, né, fazendo o recorte dessa realidade, desse período histórico, elas começam, então, a reproduzir fielmente a realidade. A realidade das pessoas da periferia, as pessoas, né, com poucos recursos, as pessoas, né, que trabalhavam 16, 17 horas numa fábrica para ganhar um salário irrisório, que naquela época não existia ainda a consolidação das leis do trabalho, a exploração do trabalho infantil, enfim, tudo isso começa a aparecer como uma crueza muito grande nas obras, especialmente de pintores, né, que dedicam-se a isso. Oswaldo Goeldi nas xilogravuras, Lazar Segal e outros, né, começam a mostrar, né, essa questão, tá? Então, o modernismo no Brasil. Então, o modernismo aqui no Brasil, ele foi influenciado pelos ideais liberais que surgem após a Primeira Guerra.
E eles são representados pelas vanguardas artísticas. Ou seja, né, nossos artistas começam a viajar para a Europa, né, aquele intercâmbio de ideias, e eles começam a ter contato com os vanguardistas europeus. E aí a gente vê, né, artistas como Tarsila do Amaral, né, a própria Anita Malfatti, que apresentam traços do cubismo em suas obras. Né? Justamente aquela questão da abstração, geometrização das formas, que são traços do cubismo. Mas elas trazem isso com uma roupagem totalmente brasileira, com a adoção de cores fortes, enfim, né? Trazendo, né, um cubismo à brasileira, digamos assim. Né? Então, nós temos aí uma, uma busca, né, de uma identidade artística nacional, tipicamente nacional. Então, abolindo aí essa mera repetição, como eu expliquei antes, de modelos europeus. Tá? Então, dessa forma, imbuídos desse desejo, em 1920 é lançado o movimento antropofágico. E, em seguida, em 1922, surge aí, né, o primeiro celeiro grande de exposições, com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, como principais características deste movimento, a gente pode citar a exuberância das formas e cores, como a gente observa muito nas obras da Tarsila do Amaral, a liberdade estética, o surgimento de recortes da vida cotidiana, com alusão à crítica social. Aí a gente vê, né, nas obras de Tarsila, a gente vê quadros como Os Operários, por exemplo, né, já mostrando esse começo da industrialização, né, essa movimentação diferente na cidade, tá? E a alusão à crítica social, o uso dos símbolos e das formas geometrizadas, como expliquei anteriormente. Tá? Então, o nosso desafio, primeiro desafio da aula de hoje é, né, vamos lá, pesquisa, apreciação e produção. Vocês vão pesquisar textos e imagens em livros e revistas, e na internet também, né? O que vocês tiverem à mão aí, sobre quais são as principais características da arte moderna. Em seguida, vocês vão produzir um cartaz ou até mesmo um PowerPoint, né? Pode ser apenas um slide, tá, gente? Não precisa ser um PowerPoint composto por vários slides, não. Compõe aí no computador de vocês, né? Com os textos e as informações pesquisadas, tá? Ou um cartaz em casa, né? Com cartolina, enfim. Finalizem o trabalho de vocês com uma produção autoral na linguagem que vocês considerarem mais adequada, relacionando-a com os conceitos de arte moderna. Vocês podem fazer um desenho de observação, um desenho, né, assim mais subjetivo em relação ao tema. Vocês podem fazer uma pintura, uma escultura, tirar uma fotografia de algum ponto da cidade, enfim, né, com o celular de vocês. Usem a criatividade. Podem escrever um poema, uma letra de música, enfim, o que vocês acharem mais positivo aí em relação a essa aula, tá? É apenas uma sugestão, né? E quando vocês tiverem essa produção pronta, enviem para o professor da escola de vocês, porque poderá ser utilizado por ele, né, como mais um subsídio aí, mais um instrumento de avaliação desse período de pandemia, ok? Então, mais uma interaçãozinha nossa pelo chat. Como as vanguardas artísticas influenciaram a literatura? Como é que vocês acham que isso aconteceu? Cite uma característica das vanguardas artísticas na literatura, ou do modernismo na literatura brasileira. A gente volta já em 1 minuto. Voltando, Márcia, aqui, o pessoal está realmente só falando boa noite aqui, mas Jorge Amado apareceu, é?
Sim, Jorge Amado, na verdade, ele seria um autor contemporâneo. Entretanto, ele é fortemente influenciado aí pela literatura, né, pela literatura modernista. Por quê? Porque os modernistas eles buscam o quê? Colocar essa brasilidade, né? Essa questão da brasilidade exacerbada, né? Esse ufanismo nacional, né? Essa paixão nacional dentro da obra. E o Jorge Amado faz muito isso, né? Ele coloca a Bahia, ele cita as belezas da Bahia, as belezas do Brasil, da mulher brasileira, enfim, e até de uma maneira um pouco sensualizada, que é uma coisa que era um tabu, né, literário, que ele começa a ser quebrado pelos modernistas, né? Ou seja, tudo o que era tradicional começa a ser abolido em prol da busca, né, de uma arte mais tipicamente brasileira. Certo? Então vamos lá. Vamos conhecer agora esse conceito de modernismo na literatura em língua portuguesa. Olha só. Então, buscando a criação de uma identidade nacional, né, também nos escritos literários, a gente vê surgindo autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e o Antônio de Alcântara Machado, que é importantíssimo aqui para a cidade de São Paulo, especialmente. Tá? E eles se inspiram aí nos artistas vanguardistas europeus, né, promovendo aí a ruptura, né, com as formas literárias tradicionais. Então, são considerados importantes marcos do modernismo o Manifesto Pau-Brasil, de 1924, que foi escrito por Oswald de Andrade e pela Tarsila, né, onde eles discorriam sobre uma maior identidade nacional nas artes visuais, abolindo por completo padrões pictóricos europeus, como eu expliquei para vocês antes, e traduzindo uma característica naífe ou ingênua às obras, marcando assim o surgimento de uma nova era na pintura brasileira. Tá? E, posteriormente, em 1928, surge também o Manifesto Antropofágico, de Oswald também, onde ele postula sobre a licença poética, né? E a total liberdade do artista, desprendendo-se das amarras dos padrões estéticos convencionais, né? Ao explorar o conceito de que o homem consome a si mesmo, né? Ou seja, ele é um consumidor de si próprio, ou seja, da sua própria cultura, né? Ao consumir a cultura do outro, ele se autoalimenta, ele evolui a partir dessa fusão de culturas. Então, antropofágico, quando fala assim, é antropofágico, o homem consome a si próprio, não, na verdade, ele está se referindo, né, é uma metáfora, a o homem que vai em busca de consumir a cultura do outro, se aculturar e trazer aquilo, né, para o seu contexto de vida. Tá? E também, claro, emprestar, né, do seu próprio conceito, do seu próprio mundo, para, né, o ambiente externo, para outras pessoas. Tá? Então, refere-se a esse processo de aculturamento social. Tá bom? E, gente, por que eu disse que Antônio de Alcântara Machado ele é muito importante? Né? O Oswald, como eu falei para vocês, né, ele é importante também, ele apresenta todo o estilo próprio, ele rompe com toda aquele padrão, né, muito estético, muito estilizado europeu, e ele traz, dentro do chamado primitivismo, a inserção de influências ancestrais africanas e indígenas dentro da própria literatura. Então, entre as obras mais célebres dele estão os poemas, né, O Escaravelho de Ouro e o romance Memórias Sentimentais de João Miramar, e, dentro do teatro, que ele também era um exímio dramaturgo, aí a peça teatral O Rei da Vela. Tá? E falando aí do Mário de Andrade, né, que também era um ensaísta, um grande entusiasta da inserção da cultura popular brasileira nas artes, né? Então ele foi autor de dois dos mais conhecidos romances modernistas. Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, né, que conta de uma maneira totalmente, né, diferenciada aí, o surgimento do povo brasileiro, e Pauliceia Desvairada, que fala justamente sobre essa questão do surgimento dessa nova São Paulo da indústria. Tá? Então, o autor retrata com fidelidade o contexto social e a política de São Paulo nos anos 20 e 30. Né? Costumes da aristocracia, né? A mudança desses costumes, com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, quando a aristocracia passa, então, né, a empobrecer, né, se tornar povo. Então, ele mostra, né, essa questão da bancarrota dos grandes fazendeiros, né? Posteriormente, influencia o grande dramaturgo Jorge Andrade, né, na obra Moratória, Rastro Atrás, né, também, tá? E isso, claro, né, alguns anos depois, tá bom? E favorece ainda mais o nacionalismo expresso nas suas obras, né? Então, ele foi um grande folclorista, o Mário de Andrade. Ele viajou por todo o Brasil pesquisando, né, tentando conhecer aí novas formas de interação com os costumes populares do Brasil e trazendo isso para suas obras. E, finalmente,
né, vamos finalizar essa parte em língua portuguesa falando só um pouquinho do Antônio de Alcântara Machado. Este é muito importante aqui para a cidade de São Paulo, especificamente. Por quê? Porque em suas obras ele retrata toda essa mudança da São Paulo agrícola, agrária, para São Paulo da indústria. Então, a sua obra Brás, Bexiga e Barra Funda mostra exatamente isso. Os primeiros imigrantes europeus que chegam começam a se instalar nos cortiços, né? Nos antigos casarões dos aristocratas, que agora viram cortiços, e os abrigam, né? E a vida difícil, o trabalho exaustivo nas fábricas, enfim. Então, toda essa parte, né, vocês vão ver bem marcados os costumes, inclusive a mudança de costumes dessa sociedade em modificação, em construção ainda, nessa obra Brás, Bexiga e Barra Funda. É importantíssimo esse livro, muito mais até do que o Laranja da China, na minha opinião, para falar aí sobre esse início, né, o surgimento dessa nova São Paulo, certo? Aí ele coloca justamente, né, de maneira bem crua, o surgimento aí a confusão, né, a vida entre operários, né, cidadãos comuns, malandros, bêbados, né, enfim, toda a escória da sociedade ele mostra de uma maneira bem crua, né, como era a difícil vida dessas comunidades aí mais carentes, né, dentro aí da grande cidade, tá bom? E o desafio da nossa aula de hoje é: pesquisem um trecho das obras de cada um dos autores citados. Vocês vão escolher uma obra do Alcântara Machado, uma obra do Mário de Andrade e uma do Oswald. E vocês vão fazer uma leitura atenta. Pesquisem na internet, né, no que vocês tiverem à mão. E depois, baseando-se nesse pequeno trechinho que vocês vão ler desses artistas, vocês vão criar uma crônica ou conto de própria autoria, tá? Utilizando as características e o estilo, né, de escrita mais próximos aí ao do autor que vocês pesquisaram. Então, vocês podem escolher apenas um autor e um trecho. Pode ser o Alcântara Machado, pode ser o Mário, pode ser o Oswald, tá? E, para uma maior contextualização aí, depois vocês comparem a produção que vocês produziram, né, que vocês fizeram, com o texto que vocês leram anteriormente, durante esse processo de coleta de informações, tá bom? Lembre-se que esse desafio vocês também podem remeter ao professor de língua portuguesa de vocês, para que, né, seja mais um subsídiozinho aí, mais uma forma de avaliação do processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, tá certo? É apenas uma sugestão para vocês, ok? Agora, eu passo a palavra ao professor João, né? Estamos esperando, ansiosos pela aula de língua inglesa. Vamos ver, então, né, como que a literatura entrou na língua inglesa, como que esse modernismo entrou aí, tá? E interação pelo chat, nós temos aí mais uma. Mais uma. Você conhece algum escritor do modernismo inglês? Cite o seu nome e uma obra como referência. Vamos lá? Rapidinho no chat para vocês mandarem aqui para a gente alguma coisa do modernismo inglês. Voltamos já já. Olha só, professor João, apareceu aqui no chat, né, uma pergunta. O H.G. Wells, ele é considerado um autor modernista inglês? Ah, vamos falar sobre ele hoje. Vai ser um pouquinho rápido, mas a gente vai tocar aí no Wells, ok? Oh. Vamos lá, passa para mim, Márcia, e vamos lá começar já falando em English nessa aula aqui. Então, ó, presenting all the turmoil of the First and Second World War, durante esse tumulto todo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, English literature presents as characteristic the skepticism and alienation typical of discouragement and hopelessness. Então, a literatura inglesa ela apresenta aí essas características de ceticismo e de alienação, que são típicas aí do descorajamento e da falta de esperança. In the face of great political and economic instability around the world. Por causa aí da instabilidade política
ao redor do mundo. We can also mention as a striking characteristic in its literary works a certain lack of commitment of forms. Então, uma certa falta de comprometimento com as formas aí aparece nesse movimento, que foi o que a professora Márcia já explicou aqui no início, né, quando a gente estava falando lá, né, Márcia, essa quebra aí, né, dessa parte. Essa ruptura, Então, né? In a growing break with traditional aesthetics. Então, com um crescimento crescente dessa quebra aí da estética tradicional. Thus, many authors present breaks within the temporal linearity of a narrative. Então, a quebra também temporal da linearidade. Não existe uma linearidade temporal mais. As well as allusions to the psyche and their characters. Então, o psiquismo e as suas características também, os seus personagens. E aí a gente tem os Great Forerunners, né, que são os percussores aí deste movimento. O Yeats, William Butler Yeats, John Masefield, D.H. Lawrence, né, são todos aí na poesia, e a gente tem na prosa o Henry James, o H.G. Wells, que a gente vai falar um pouquinho dele, e Joseph Conrad e James Joyce também. Okay? Vamos passar na frente, Márcia, e falar um pouquinho aí do Wells. Sim, olha só. O que acontece com o Wells, gente? O Wells foi um grande escritor e tem várias obras que são muito famosas deles. Eu acho que a mais famosa aí, que se tornou filme também, A Guerra dos Mundos, né? A gente tem A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, são todas obras que foram muito interessantes. Inclusive, um episódio muito grotesco aconteceu, né? Com o pessoal narrando aí, fazendo a leitura da Guerra dos Mundos na rádio, e as pessoas realmente pensaram que uma invasão alienígena estava acontecendo. Não é isso, Márcia? Sim, foi uma confusão muito grande, muita muito gente grande. morreu, muita gente fugiu de casa. O povo desesperado, fugindo, destruindo tudo, e aquela, né, loucura toda, porque justamente a história foi tão bem escrita e ela foi tão bem contada na rádio que acabou surgindo toda essa polvorosa aí por causa dessa obra de H.G. Wells. E uma coisa interessante, um dado interessante, né, que esse romance científico, né, do qual H.G. Wells é um dos precursores, na verdade, ele faz toda uma escola, né? Sim. Todo mundo que escreveu ficção depois dele se baseia nele. Aí a gente tem até, né, o Isaac Asimov, né? Sim. Com Eram os Deuses Astronautas, né? Toda essa questão de invasões alienígenas, Robô, né? tem várias coisinhas. Pois é. Então, né, a gente teve aí vários escritores posteriores que se basearam aí nas obras de H.G. Wells. Perfeito. E vai sobrar um tempinho agora para a gente falar um pouquinho da poesia imagética de James Joyce. Então a gente tem aí, traduzindo seus poemas, o imagismo, vertente literária que possuía como característica a linguagem clara e direta, evitando o uso de figuras de linguagem e outros elementos rebuscados na narrativa, redundando no uso do verso livre em uma linguagem enxuta e sintética. James Joyce, 1882-1941, isolava termos da narrativa para que o leitor pudesse decodificá-los em sua essência, no processo que denominou como detalhes luminosos. Bonita essa parte, né, Márcia? Muito bem legal, né? A questão do imagismo, né? Sim, é muito interessante. Lindo, né? Então, com esse forte caráter aí autobiográfico, seus poemas remetem a vários momentos de sua vida, da infância e da juventude, tendo como pano de fundo a paisagem etérea de Dublin, na Irlanda, sua terra natal. E as obras principais que a gente tem dele aí, podemos citar os livros Retrato do Artista Quando Jovem, 1916, Exilados, 1918, e Finnegan's Wake, 1939. Muito bem. Vamos lá para o nosso desafio de língua inglesa. Escolha um dos escritores de língua inglesa citados nesta aula, pesquise um trecho de uma de suas obras e realize, é lógico, a leitura atenta, como tudo que a gente pede aqui. Crie um texto de sua própria autoria, utilizando as características do estilo literário escolhido, poesia imagética ou ficção científica, em língua inglesa, utilizando um dicionário físico ou virtual. É lógico que você pode escrever trechinhos pequenos, porque a gente sabe que não é tão simples assim compor alguma coisa na língua que não é a sua, ok? E compartilhe com o pessoal. Não é isso, Márcia? Isso. E está na hora da gente terminar, porque a aula está acabando. Gente, passa muito rapidinho aqui a nossa aula. Né? Sim, uma pena, né? Não se esqueçam de avaliar, está aparecendo o QR Code aí na tela para vocês. E nos vemos. Também aparece o link, né, E o professor? link também, o Do link lado, reduzido também. Né? Tá? Então,
Um bom final de semana para vocês. Nos vemos na próxima. Gente, muito obrigada a todos pela presença. A nossa aula fica por aqui e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau. Bye.